Você já sentiu aquele arrepio que não vem do frio? Aquele que sobe pela espinha quando você percebe que há algo errado, fundamentalmente errado, com o mundo ao seu redor. Não é um medo de monstro debaixo da cama, é algo mais antigo, mais vasto. É o medo do que espreita nas margens da nossa compreensão, das coisas que deveriam permanecer esquecidas, adormecidas, para o bem da nossa sanidade. Pois bem, prepare-se, porque hoje eu vou te contar uma história sobre o que acontece quando o véu entre o que sabemos e o que não deveríamos saber começa a se rasgar. Uma história sobre um lugar onde o mar não apenas esconde segredos, mas murmura verdades que podem dilacerar sua mente. Nossa história começa em Pedra Quebrada. Um nome melancólico para um vilarejo de pescadores isolado, espremido entre as ondas implacáveis do Atlântico e a densa mata atlântica que parecia engoli-lo. Cheguei lá no auge do verão, um calor pegajoso que grudava na pele e no ar, mas que não conseguia dissipar a estranha frieza que emanava do lugar. Eu era Ana, uma urbanista com uma paixão um tanto acadêmica por ruínas coloniais, e meu objetivo era documentar a antiga igreja de Pedra Quebrada, uma estrutura que, diziam, resistia ao tempo, desde os tempos do Brasil Império. Mas assim que meus pneus tocaram o asfalto esburacado da única estrada que levava ao vilarejo, percebi que algo era diferente. O ar tinha um cheiro peculiar salitre, claro, mas também um fundo metálico, quase de ozônio queimado, e algo mais. Um toque adocicado e pútrido que eu não conseguia identificar. Os moradores, rostos marcados pelo sol e pelo tempo, mas com olhos que pareciam vazios, distantes, como se estivessem olhando para algo muito além do horizonte. A quietude deles era anômala, um silêncio pesado que sugeria que as palavras, como a luz do sol, eram ofuscadas por algo nas sombras profundas. Moviam-se com lentidão deliberada, quase ritualística, seus gestos carregando um peso de significados ancestrais. A comunidade, apesar das casas modestas e redes de pesca, vibrava com uma tensão contida, uma expectativa que se estendia além do tempo humano. Meu aluguel era uma casa antiga, de madeira gasta, à beira-mar. O murmúrio das ondas deveria ser tranquilizante. Não era. Parecia um sussurro constante, uma conversa em uma língua que eu não entendia, mas que prometia segredos terríveis. A primeira noite foi de insônia. O cheiro adocicado se intensificou, misturando-se com o da maresia. E o som não eram só as ondas, era algo mais profundo, um pulsar grave que parecia vir do próprio fundo do oceano, reverberando através do chão de madeira no meu peito. Tentei ignorá-lo, atribuindo-o à ressonância das marés ou à exaustão, mas ele persistia, um batimento cardíaco lento e colossal que parecia sincronizar-se com o meu, distorcendo minha percepção do tempo e do espaço. As sombras se alongavam de forma antinatural e o ar vibrava com uma energia invisível, prenunciando algo iminente e terrível. Nos dias seguintes, minha pesquisa na igreja antiga avançou, mas a sensação de desconforto só aumentava. As poucas pessoas com quem eu tentava conversar respondiam com monossílabos ou sorrisos enigmáticos, os olhos sempre desviando para o mar. Eu os via, ao entardecer, reunidos na praia, perto de um amontoado de pedras escuras e irregulares, realizando algum tipo de ritual. Cânticos baixos, guturais, que me faziam arrepiar. Não havia fogueira, apenas a luz bruxuleante de velas rústicas e o reflexo das estrelas na água. Eles não dançavam, não celebravam, apenas permaneciam ali, imóveis, com as cabeças ligeiramente inclinadas, como se estivessem ouvindo algo que só eles podiam perceber. Eu comecei a ter sonhos. No início, eram apenas fragmentos, a vastidão negra do espaço, estrelas frias, distantes e uma sensação de queda interminável. Depois, as coisas se tornaram mais vívidas. Eu estava no fundo do mar, numa escuridão impenetrável, mas podia ver. Via formas que desafiavam a geometria, poliedros irregulares, membranas pulsantes, filamentos que se estendiam por quilômetros. Sentia uma presença colossal, um olhar sem olhos,
que perfurava minha mente. Acordava ofegante, o coração disparado, com o cheiro adocicado e metálico pairando no quarto. Numa tarde, vasculhando os arquivos empoeirados da sacristia da igreja, encontrei um diário antigo, encadernado em couro, já desfeito. As páginas, amareladas e frágeis, continham anotações de um antigo padre, datadas de mais de 2 séculos atrás. A caligrafia, inicialmente legível, tornava-se cada vez mais frenética, as frases se misturando com desenhos abstratos de coisas que não pertenciam à nossa realidade. Ele falava de um antigo que espreita, de a voz das profundezas e de o pacto dos pescadores para manter o sono do devorador. Ele descrevia visões semelhantes às minhas abismos estelares, formas impossíveis, a sensação de uma verdade esmagadora. Seus últimas entradas eram apenas riscos e a repetição obsessiva de uma palavra. Ele, desperto. Os desenhos, de constelações, degeneravam em fractais impossíveis e criaturas com apêndices múltiplos, flutuando em vácuo estelar. Eram diagramas de uma realidade alternativa, cartografia do delírio. A obsessão do padre ecoava em minha mente, transformando a curiosidade em terror crescente. Minha sanidade era erodida pela mesma verdade. Minha racionalidade, minha mente de urbanista acostumada a planos e estruturas, começou a se desintegrar. Minha mente, antes fortaleza da lógica, era um castelo de areia, suas defesas desmoronando sob o assalto do inexplicável. Eu questionava a solidez do chão, a realidade da luz, a coesão do tempo. A cada momento, a linha entre o real e a manifestação de um pesadelo cósmico ficava mais tênue, quase inexistente. Eu via sombras dançando nas paredes da minha casa, mesmo com as luzes acesas. Ouvia arranhões persistentes vindo de dentro do assoalho. As cores pareciam mais vibrantes em alguns momentos, opacas e sem vida em outros. A distância das coisas parecia se distorcer. Uma árvore no horizonte, antes distante, agora parecia estar a poucos metros, pulsando com uma luz esverdeada estranha. Aos poucos, entendi. Aquela comunidade não estava ali apesar do que havia nas profundezas. Ela estava ali por causa disso. Eles eram os guardiões, ou talvez, os servos. Os sussurros daquelas noites não eram apenas as ondas, eram as vozes do próprio oceano, mediadas por algo que existia muito além das leis da física que conhecemos. Eles estavam mantendo algo adormecido, ou talvez, o alimentando, para que ele não se voltasse contra eles. Uma noite, a lua estava cheia, grande e amarela, projetando um brilho sinistro sobre as águas. O cheiro adocicado era quase insuportável, um perfume doentio que inundava cada canto da casa. O pulsar grave estava mais forte do que nunca, e eu podia sentir, através do chão, a vibração em meus ossos. Era uma atração irresistível, uma força que me puxava para fora. Como um sonâmbulo, fui até a praia, onde a comunidade já estava reunida. Uma expectativa sinistra pairava, uma tensão quase física. O brilho da lua parecia mais frio, menos caloroso, um farol de luz que não trazia conforto, mas sim revelação. Eu sentia o zumbido, a vibração do oceano se intensificando, chamando, não com um som audível, mas com uma pressão sutil na minha caixa craniana, prometendo uma visão que me tiraria o fôlego e, talvez, a razão. Desta vez, não eram apenas os cânticos. Havia uma espécie de frenesi silencioso, uma energia palpável que fazia o ar formigar. Eles não me notaram, ou talvez não se importaram. Seus rostos estavam virados para o mar, seus olhos fixos em um ponto na escuridão. Aquele amontoado de pedras escuras na praia revelou-se ser as ruínas de um antigo cais, quase submerso, corroído pelo tempo e pela água. As pedras tinham símbolos entalhados que eu havia visto nos desenhos frenéticos do diário do padre. Símbolos que não pareciam ter sido feitos por mãos humanas. Pareciam forjados por forças geológicas incompreensíveis ou esculpidos pela pressão do abismo, revelando uma antiguidade que precedia a civilização. A cada símbolo, um arrepio percorria minha espinha, pois eu reconhecia a linguagem
escrita de uma existência em ritmos cósmicos, imune às balelas terrestres. Então a maré começou a recuar, rápido demais. Num piscar de olhos, a água retrocedeu centenas de metros, revelando uma extensão de areia e lama que não deveria existir. E ali, no centro daquele recuo antinatural, algo começou a emergir. Não era uma criatura, não no sentido que conhecemos. Era uma montanha de carne e pedra, de olhos e tentáculos, de luz e escuridão, tudo ao mesmo tempo. Era um panorama de horror e majestade indescritíveis, uma blasfêmia visual que feriu meus olhos e alma. A pele da coisa cintilava com cores que se moviam e se mesclavam, um espectro que a ciência humana jamais ousaria conceber. Partes se retorciam, outras se expandiam em bolhas translúcidas que revelavam paisagens estelares distorcidas, um vislumbre fugaz de dimensões além do tempo e do espaço. Minha mente tentou processar, tentou encaixar aquela visão em categorias conhecidas e falhou miseravelmente. Minhas retinas captaram formas geométricas que se contradiziam, cores que não existiam no espectro visível. Era como olhar para o próprio conceito de caos, manifestado em uma forma colossal e pulsante. Senti um som, mas não com meus ouvidos. Era um som que explodiu dentro da minha cabeça, um grito silencioso que continha a fúria e a indiferença de eras, a canção da aniquilação cósmica. Era a voz da pura entropia, do esquecimento final. A percepção de que a Terra, o Sol, a galáxia inteira, eram meros escarros momentâneos em um oceano de vazio sem fim. Minha existência, os milênios de história humana, as alegrias e as dores, tudo se tornou um eco insignificante, uma piada cósmica que a entidade sequer se dignava a reconhecer. Minha insignificância não humilhava, aniquilava. Ele falava de mundos antes dos mundos, de existências além da existência, de uma fome insaciável que devorava estrelas e galáxias como grãos de areia. Não era maldade, era apenas ser. E o seu ser era a negação de tudo o que eu conhecia, de tudo o que era humano. Os pescadores, os antigos habitantes de Pedra Quebrada, caíram de joelhos, prostrados, seus cânticos agora se tornando gemidos e lamentos de adoração. Alguns começaram a se arrastar em direção à coisa, seus corpos convulsionando, como se estivessem sendo puxados por fios invisíveis. Eu vi um deles, um velho de barba branca, que havia me oferecido um peixe fresco no primeiro dia, estender a mão tremula para o abismo que se abria. Seu rosto estava contorcido numa mistura de êxtase e terror, e seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma luz impossível, refletindo o horror que se desenrolava. Meu corpo inteiro tremia. Não era de frio, era de uma vibração tão intensa que parecia desencaixar meus ossos. Eu senti meu cérebro se expandindo e contraindo, lutando para abrigar a verdade que estava sendo imposta a ele. A vastidão do universo, o vazio do espaço, a irrelevância da vida humana, tudo isso se materializou diante de mim, não como um conceito, mas como uma presença física esmagadora. A imagem daquele ser, daquela entidade que desafiava a própria realidade, ficou gravada a ferro e fogo na minha mente. Não houve batalha, não houve fuga no sentido tradicional, houve apenas a exposição. E essa exposição foi o suficiente para quebrar algo irremediavelmente dentro de mim. A maré voltou, tão rápido quanto recuou. As águas escuras engoliram o que havia emergido, e o mar se tornou, novamente, apenas mar. Os pescadores se levantaram, seus olhos vazios de novo, o frenesi dissipado, como se nada tivesse acontecido. Eles simplesmente voltaram para suas casas, para suas rotinas. O cheiro adocicado diminuiu, mas nunca desapareceu completamente. E eles me encontraram dias depois, vagando pela estrada de terra que levava para fora de Pedra Quebrada. Minhas roupas estavam rasgadas, meu corpo arranhado, mas não havia um único sinal de medo em meus olhos. Apenas um vazio profundo, uma aceitação silenciosa. Meu olhar se perdia no horizonte.
e os socorristas, médicos e psicólogos que me buscaram pareciam figuras distantes, suas preocupações terrenas se desfazendo em fumaça diante da grandiosidade do que eu havia testemunhado. Eu estava ali, mas uma parte fundamental de mim fora deixada para trás, nas profundezas daquele mar, ou absorvida pela vastidão da coisa que espreitava. Eu era uma casca, um recipiente, mas minha alma havia sido alterada para sempre. Desde então, voltei para a cidade, para minha antiga vida, mas não sou a mesma. As estrelas, para mim, não são mais apenas pontos de luz. Elas são os olhos de algo imenso e indiferente. O cheiro do oceano me traz o perfume adocicado e pútrido daquela noite. E os sussurros, os sussurros, eu ainda os ouço. Eles não vêm das ondas, eles vêm de dentro da minha própria cabeça. Às vezes, eu me pego desenhando símbolos, geometrias impossíveis que não consigo explicar. E quando olho para o céu noturno, para a vastidão escura e estrelada, não sinto mais a beleza ou a admiração. Sinto o frio do abismo. E sei, com uma certeza aterrorizante, que a coisa em pedra quebrada ainda está lá, adormecida, talvez, mas sempre esperando, sempre chamando. E o que era pior, eu não tinha mais medo. Apenas uma resignação profunda. Eu tinha visto a verdade, e a verdade não era apenas feia, era indizível. E agora, parte daquela verdade vivia dentro de mim. Então, da próxima vez que você estiver à beira-mar, ou sob um céu estrelado, preste atenção aos sussurros, aquele arrepio que não vem do frio. Talvez você comece a perceber as rachaduras, as frestas por onde o inimaginável pode espreitar. E se você ouvir uma voz vinda das profundezas, uma que te promete segredos e verdades, por favor, não atenda. Porque algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. E alguns conhecimentos são a morte da alma. Porque a verdadeira loucura não é apenas ver o que não existe. É ver o que existe e perceber que a própria existência é uma aberração. Um lampejo insignificante diante de uma eternidade indiferente. Este conhecimento, caro leitor, é um fardo que ninguém deveria carregar.